Fala pessoal, bora comentar hoje sobre a Taesa, anúncio de proventos, reserva bilionária que poderiam pagar 15% de yield potencial e também sobre os resultados da empresa, além do forte crescimento na sua relação de alavancagem. Aí bora lá, direto e reto, um ponto muito importante no segmento de transmissão é o ciclo RAP, que é a receita anual permitida, e, entre aspas, a empresa tem noção de quanto mais ou menos será a sua receita para o próximo ciclo, que será de 3,6 bilhões entre julho de 24 até junho de 25. Porém, esse ponto ainda poderá sofrer pequenos ajustes a depender, por exemplo, da disponibilidade das linhas de transmissão. Então perceba que para o ciclo 23-24 e agora para o ciclo 24-25, a receita operacional da Taesa só crescerá 0,3%, o que representaria um crescimento de apenas 10 milhões. Então, na prática, o mercado espera que o resultado da Taesa permanecerá de lado para o próximo ciclo, dado essa receita de lado. E se os custos crescerem, isso poderia até acarretar em uma queda no lucro da empresa. Porém, vamos ver a seguir que a empresa tem feito um bom trabalho e mesmo com a queda na sua receita, eles conseguiram entregar crescimento no seu lucro. Outro detalhe é que a empresa possui diversos projetos que estão em construção e lá para 2027 e 2028, a Taesa entregará esses projetos que poderão acarretar em mais 444 milhões na sua receita. Então esse ponto, para um futuro próximo, poderá acarretar em resultados melhores para a empresa. Outro detalhe, perceba que a Taesa possui diversas concessões e 59% da receita operacional é reajustada pelo IGPM e 41% pelo IPCA. E como o IGPM ficou negativo, esse ponto gerou um impacto negativo no reajuste das concessões da empresa, enquanto tivemos um reajuste positivo por causa do IPCA de 3,9%. E olhando para o futuro, o mercado espera por um IGPM maior e também por uma inflação maior. Então esses dois pontos poderiam acarretar em receitas melhores no futuro por causa desse reajuste pela inflação. Além disso, vamos ver a seguir que a Taesa surpreendeu o mercado e entregaram lucros acima do que esperado, porque a empresa cita que no segundo TRI deste ano aconteceu uma melhora nos custos operacionais, uma melhora no resultado financeiro e também no imposto de renda e na contribuição social sobre o lucro líquido que afetaram positivamente o lucro regulatório do segundo TRI. E o lucro cresceu em quase 23% versus o mesmo TRI do ano passado e alcançaram quase 300 milhões de lucro. E boa parte do mercado esperava que a Taesa poderia lucrar cerca de 250 milhões neste TRI. Então, com este ponto de melhora de custos e também outros impactos que acarretaram em um pagamento de impostos menor e também em um resultado financeiro menor, acarretaram nesse crescimento do lucro acima do que esperado. Fora isso, a Taesa segue gerando muito caixa, que é característico no segmento de transmissão. Também anunciaram proventos e eu vou comentar a seguir. E também a Taesa conseguiu algumas licenças de instalação que permitiu o começo de algumas obras de projetos que a empresa possui. Daí, sobre resultados regulatórios, a receita caiu TRI versus TRI e também na ótica semestral. O EBITDA regulatório também caiu, tanto TRI versus TRI e na ótica semestral, e as margens pioraram. Porém, dado aqueles pontos que citaram, a empresa ainda conseguiu reportar crescimento de lucros em quase 23% e na ótica acumulada ele cresceu em 8,1%. Então, para este ano, o mercado espera que a Taesa fechará com cerca de 1 bilhão até no máximo 1,2 bilhão de lucro regulatório, o que ainda poderá acarretar em proventos acima do que 6%. Então a empresa cita o motivo do crescimento do lucro regulatório por causa de uma melhora no resultado financeiro e também por causa do benefício tributário, do pagamento do JCP e da incorporação de empresas que acarretaram nessa redução no imposto de renda. Então esses dois pontos ajudaram no crescimento do lucro da empresa. Fora isso, a Taesa possui 4 projetos no momento e a empresa cita que o prazo de construção segundo anel vai para março de 27, outro para março de 27 e outros 2 projetos para março de 28. Porém, em geral, a Taesa consegue investir abaixo do que essa estimativa da ANEEL e também conseguem entregar antes dessa data prevista. Então, se for o caso, lá para o final de 2026 e também para o final de 2027, a Taesa poderia entregar esses projetos que poderão acarretar em mais de 400 milhões para a sua receita. Outro ponto, no começo deste ano, a Taesa investiu pouco, apenas 364 milhões,
e destacaram que foi devido ao atraso por licenciamento ambiental. Caso contrário, a empresa poderia ter investido um volume bem maior. Outro detalhe que é negativo é que perceba que a relação de alavancagem tem crescido e aumentaram de 3,7 dívida líquida sobre a EBITDA para 4,0. Então, em mais ou menos 4 anos de geração de caixa e considerando a sua posição em caixa atual, a empresa conseguiria quitar essa dívida. E aqui no caso, é uma dívida elevada, julgo eu, acima do que 3,0, já começa a ficar uma empresa bem alavancada, mas a empresa cita que ainda está confortável com essa relação de alavancagem, dado que é uma transmissora, que tem receitas previsíveis e bem estáveis, fora que o custo da dívida da empresa é bem baixo e eles conseguem captar dívida de forma muito barata. Então, por isso, eles conseguem se alavancar para financiarem esses projetos para tentarem conseguir retornos mais atrativos para o acionista. Então, tem que entender o movimento da empresa, que no momento é mais de investimentos versus pagamentos de proventos. Então, por isso que a Taesa mudou a sua política para ter mais equilíbrio e essa relação de alavancagem não crescer em uma taxa mais acelerada. E agora sobre proventos, o conselho da empresa aprovou 223 milhões entre dividendos e JCP, e a Taesa cita que pagaram quase 1 bilhão neste ano, o que nos dá 2,86 para ação e 8% na cotação atual. Porém, grande parte do provento pago foi com o lucro do ano passado. Então, sobre esse provento que a empresa anunciou, uma parte é dividendo e outra parte é JCP. Então, esse quadro fica melhor de visualizar, porque eu já bati os 15% de imposto de renda no JCP e somei com aquele dividendo que é isento do imposto de renda. Então, na prática, temos quase 60 centavos líquidos por cada Taesa 11 e quase 20 centavos por cada Taesa 4 ou Taesa 3. E na cotação atual, esse provento representa quase 1,7%. Outro ponto, Datacom, será no dia 15 de agosto e a data de pagamento no dia 27 de agosto. Então ainda dá tempo para comprar para ter direito a esse provento, mas a Taesa pecou na data de pagamento porque, historicamente, a empresa anunciava com a Datacom para a metade de agosto e pagavam no final de agosto. E lá para novembro, anunciavam outro e pagavam no final de novembro. Então esse ponto acabou desagradando algumas pessoas que esperavam por algum pagamento ainda para agosto deste ano. Fora isso, um ponto que eu não vejo quase ninguém citando é que a Taesa possui uma reserva de lucros a realizar na faixa de 1,7 bilhão e a realização disso se dará por meio de pagamentos de dividendos intermediários, a depender da posição em caixa que a empresa possui. Então, só para termos noção dessa grande reserva, se a empresa distribuísse tudo na forma de proventos, isso representaria R$ 5,15 por cada Taesa 11 ou R$ 1,72 por cada Taesa 4 ou Taesa 3. E se dividirmos pela cotação atual, isso representaria 14,55% de dividend yield. Porém, tenha cautela porque eu não acho que a empresa pagará toda essa reserva de uma vez só, e a empresa tem feito isso de forma gradativa, anunciando uma pequena parte dessa reserva de lucros junto com o resultado normal da empresa. Então esse ponto pode demorar anos até a empresa ir distribuindo essa reserva de lucros, além do resultado recorrente que a empresa tem apresentado. Porém, se no futuro a relação de alavancagem da empresa ficar bem controlada, teria chance de pagarem proventos maiores do que o patamar atual. Além disso, eu retirei um trecho da planilha que fica disponível para quem é membro, e essa planilha possui mais de 70 empresas com várias projeções e proventos esperados, além do preceto, e aqui no caso da Taesa 11, 4 ou 3, a previsão para exercício de 24 é de um provento de R$ 2,35 por cada Taesa 11 e de quase 80 centavos por cada Taesa 4 ou Taesa 3, que na cotação atual isso representaria um dividend yield de 6,6%. Então cuidado para quem olha para aquele histórico da Taesa de 10%, 12%, porque aparentemente a empresa não teria condições de pagar esse alto provento olhando para o curto prazo por causa dessa mudança na nossa política, que trocaram o lucro líquido e IFRS pelo regulatório e também reduziram o seu payout de quase 100% para 75%. Então, 2 pontos que acarretaram dessa possível queda no provento da empresa. Além disso, tem aquela assimetria que eu não gosto, cotação em marrom e lucro em verde, e note que o lucro tem caído de 2021 até o momento,
e a cotação permaneceu de lado e até tem caído. Então, aparentemente, a cotação está convergindo para o resultado da empresa porque o lucro já começou a retornar e a cotação já está próximo deste patamar. E perceba que nesse gráfico, historicamente tivemos uma grande correlação entre o lucro e a cotação. Outro detalhe é que a empresa nunca falhou no pagamento e sempre pagaram nessa faixa de 6% no pior cenário e no cenário muito bom na faixa de 12% a 15%. Mas vai depender do preço versus o resultado da empresa. Outro ponto é que a Taesa paga com uma frequência boa de 3 a 4 proventos por ano e perceba que neste ano já tivemos Datacom para janeiro, Datacom para maio, outra Datacom para maio, outra Datacom para agosto, que foi esse provento que recentemente foi anunciado, e possivelmente iremos ter algum provento com a Datacom para novembro ou dezembro, e depois continua esse ciclo com 3 ou 4 pagamentos por ano. Então a Taesa tem essa perspectiva de pagarem além do que 6% e a empresa paga com uma boa frequência, o que gera esse fluxo recorrente de renda passiva para sua carteira, o que pode ajudar no reinvestimento e no crescimento da bola de neve. Então, um resumo aqui da Taesa: balanço bom e acima do que o esperado, mas tem esse defeito que a dívida está elevada e cresceu e ainda tem a perspectiva dessa relação de alavancagem crescer ainda mais. Nesse terceiro ponto, dividendos caindo ou com crescimento limitado. Tem o primeiro ponto, que eu acho fantástico o segmento de transmissão, mas aparentemente nenhuma transmissora está barata, tanto a Alupar, Taesa, EasyCTEP. Então, no momento, eu tenho ficado distante das transmissoras, não por não gostar, e sim por causa do preço, que eu não acho que está atrativo. Fora isso, tem aquele ponto que é positivo: o segmento de transmissão é bem estável, historicamente não deram um susto para acionista, então é aquele tipo de empresa, reloginho, bem previsível, sempre pagam proventos, porém, eu não acho que o preço está atrativo, porque eu acho que existem coisas mais atrativas no momento. Então, pessoal, comentamos aí brevemente sobre a Taesa. Comenta se você é sócio e se segue comprando neste patamar de preço. Fora isso, deixe o gostei no vídeo, comentem dúvidas e sugestões. E também, se você quiser trocar de corretora, eu utilizo a corretora do BTG Pactual, que é bem completa e é uma das melhores do país. E aqui abaixo possui um link no formulário do meu assessor pessoal, que vocês poderão conseguir bons benefícios no BTG, inclusive o cartão Black. Então preenche aqui rapidamente que em breve o pessoal entrará em contato com vocês. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.